Bom dia, gente, tudo bem? Começando o nosso 24º devocional por aqui. Hoje vamos ler do capítulo 32 ao 34. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Esse é o acampamento de Deus." Por isso, pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem essa mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens." Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: "Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo corria bem. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade como me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também, que me mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me ocorreria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar." Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu essa ordem: "Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos." Jacó disse que ao primeiro empregado: "Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: 'Quem é o seu patrão? Onde você vai e de quem são esses animais que você vai levando?' Então responda: 'Esses animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás.'" Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: "Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isso: 'O seu criado Jacó vem vindo aí atrás.'" É que Jacó estava pensando assim: "Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos também, ele me perdoe." Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ele ficou fora de lugar. Então o homem disse: "Solte-me, pois já está amanhecendo." "Não soltem enquanto o Senhor não me abençoar", respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: "Como você se chama?" Jacó respondeu: "Jacó", respondeu ele. Então o homem disse: "O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel." "Agora diga-me o seu nome", pediu Jacó. O homem respondeu: "Por que você quer saber o meu nome?" E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: "Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo." Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje o descendente de Israel não come o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Capítulo 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta dos seus pés. Ok. Tive que dar uma pausa na programação, mas vamos continuar aqui. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os 2 choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: "Quem são esses que estão com vocês?" "São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criador", respondeu Jacó. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: "E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Por meio deles pensei em ganhar a bondade do Senhor." Aí Esaú disse: "Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente.
Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite esse presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: bem, vamos embora. Eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, Jacó baiano, o senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente desse teu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú disse: então deixe que alguns dos seus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó disse: não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Aí ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. A palavra Sucote aqui está dizendo que significa abrigos. Foi a cidade que ele escolheu para montar os abrigos e tal, a tenda, a casa dele. E aí botaram o nome da cidade de Abrigos. Capítulo 34 e último. Certa vez Dina, filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o Hervel, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Esse viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: peça essa moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhe disse: o seu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. O meu filho Siquém, ele quis dizer. Eu peço que vocês deixem que ela se case com ele. Fiquem parentes, nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando da nossa região, comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim, e eu lhe darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem, e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, por isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição: que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderíamos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas, mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente, se aceitarmos essa condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição, e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor. Não sei se é Amor, Ramor, tá com H na frente. E com seu filho Siquém, e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas, entraram na cidade de Siquém, meu Deus, sem ninguém notar, e mataram todos os homens. E Ramor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil,
Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Meu Deus. Eles por eles. Que deu em tragédia. Complicado. Então, boa noite. Tamo junto. Tchau.